E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula B, tá? De primeiros socorros. Hoje a gente vai falar a respeito de atendimento à vítima de convulsão. Assim que o meu slide passar, né? Bom, o que a gente deve fazer, né? Então, antes da gente iniciar, falando justamente o que fazer com a crise convulsiva, a gente precisa lembrar de uns outros fatores, né? A gente precisa ressaltar algumas outras coisas. Como, por exemplo, qual que é a definição de convulsão e qual que é a fisiopatologia dessa ocorrência, né? Disso que acontece com o nosso paciente. Então, a convulsão, ela é uma contratura, né, involuntária da musculatura e aí acaba provocando movimentos desordenados, né? Então, eu acredito que todo mundo já tenha visto uma convulsão, já saiba mais ou menos ali como que é esse processo, né? O que acontece com a pessoa. No caso da convulsão, ela começa a se bater, ela começa a se torcer, os músculos começam a se mexer de uma forma involuntária, né? Muitas vezes chega a ser até, né, em algumas situações, uma crise bem violenta. Geralmente, ela é acompanhada de perda de consciência. Então, após a crise convulsiva, a pessoa perde, não só após, né, mas durante, né, ali, né, aquele episódio, a pessoa, né, fica ali meio que sem consciência, tá? As crises, elas vão, né, vir por conta de uma atividade elétrica anormal no cérebro. Então, a gente precisa resgatar alguns conceitos ali de anatomia, tá? Causada, no caso, pelo desbalanceamento de neurotransmissores. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que são neurotransmissores, né, o que acontece. E esses neurotransmissores, né, eles são excitatórios e inibitórios. Aí, quando eles ficam desregulados, né, quando acontece esse desbalanceamento, né, entre eles, pode acontecer aí uma crise convulsiva, tá? Como se fosse um curto-circuito, né? Acontece um curto-circuito no cérebro, ali nas funções elétricas do cérebro, e acaba decorrendo aí a convulsão, tá? Então, aqui, ó, nós temos, né, o desenho de um neurônio. Então, aqui a gente tem o neurônio A e aqui o neurônio B. Observem que, né, a parte de transmissão do neurônio A encosta na parte de recepção do neurônio B. Então, isso aqui é só a gente relembrar lá um pouquinho de anatomia, certo? O encontro entre eles a gente chama de sinapse. Então, observem que aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro, ó. Aí a imagem pega esse pedacinho, aumenta, pega esse pedacinho aqui e aumenta. Então, aqui eu tenho um pedaço, né, do terminal de transmissão de um neurônio encontrando com o terminal de recepção de um outro neurônio. Isso aqui a gente chama de fenda sináptica, né? Ó. E aqui, né, observem que agora eu aumentei mais um pouco, né? Então, aqui na fenda sináptica, ocorre a transferência de um neurotransmissor para outro. Recentemente, a gente falou sobre isso também quando falamos a respeito de drogas, né? Quando nós conversamos a respeito das drogas. Então, a gente voltou a falar, né, de novo das sinapses, dos neurônios, né, dos neurotransmissores, do GABA, né, do ácido glutâmico, todos esses a gente falou. Então, vocês têm para relembrar tanto um pouquinho de anatomia, tanto quanto a aula sobre drogas que a gente conversou, tá? Aqui, novamente, outra imagem agora também ampliada, né? Então, eu tenho aqui, ó, essas bolinhas azuis, elas são quem? Os neurotransmissores, tá? Ó, todas essas bolinhas azuis. Então, só para relembrar, dá um exemplo de neurotransmissor, né? Então, se você reage a alguma coisa, você recebe um estímulo e reage a alguma coisa, é porque você tem um neurotransmissor sendo liberado ali, que vai fazer com que você tome uma atitude. Então, por exemplo, o GABA, ele é o neurotransmissor, né, do relaxamento, né, da constância. Então, por exemplo, ele é importante para o sono, né? Ele é importante para o equilíbrio. Então, quando você precisa, por exemplo, se manter relaxado, calmo, né? Então o seu cérebro vai acabar liberando ali, né, esse neurotransmissor. Em contrapartida, a gente tem outros neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, entre outros. Esses neurotransmissores, né, eles também estão envolvidos com aquele reflexo de fuga, de luta, né?
se eu vejo uma situação que me ameaça, né? Então eu vou pensar, eu aguento com esse indivíduo que está vindo me ameaçar ou eu preciso correr dele? Então existe um neurotransmissor que faz, né, você tomar essas atitudes, tá bom? Então são mensageiros das ações que o corpo toma. Isso tudo acontece no sistema nervoso central, tá? Outra imagem, né? Então aqui a gente tem o córtex, né? E as mensagens, né? Então, por exemplo, a gente tem a via de estímulo, né? A via aferente, que é aquela que aproxima, né? Aproxima da onde? Do sistema nervoso central. Acho que vocês lembram disso, né? Então eu recebo um estímulo e esse estímulo vem para o meu sistema nervoso central e aí ocorre uma reação, tá bom? Lembrando que essas fibras, né? No caso, nós temos neurônios espalhados no nosso corpo inteiro, tá? Em todas as partes do nosso corpo nós temos neurônios. Então aqui eu tenho uma outra imagem, tá? Ó, onde eu tenho aqui um neurônio, ó, um neurônio sensitivo, tá? Ó, e ele tá conectado à pele, ó. A pele, depois eu tenho conexões nos músculos. Então, por que eu estou mostrando essas imagens para vocês e peço que vocês revejam a aula de sistema nervoso central lá de anatomia? Porque se eu tenho um curto-circuito aqui, ó, nessa parte, automaticamente, né, pele, músculos, eles vão agir de uma forma desordenada. Por quê? Porque são estímulos desordenados que eles estão recebendo. Por exemplo, um estímulo ordenado é quando você tem a sensação de que alguém vai vir te assustar e você olha. Ou você tem a sensação de que você vai ser agredido, você se defende, né? E assim sucessivamente, ok? Aqui outra imagem, mas ela fala da mesma coisa, né? Ó, das fibras musculares, né? Tanto a aferente quanto o eferente, mais mais a título de, né, de recordar mesmo, tá? Aqui, ó, nós temos de novo, né, a fenda sináptica com a liberação dos neurotransmissores. Observem que nessa imagem aqui eu ampliei, né, ó, aqui a fibra muscular, tá? Então está ocorrendo o quê? A liberação de neurotransmissores diretamente na fibra muscular, ok? E isso vai gerar uma reação por parte do músculo, né? Por parte do músculo que foi aí estimulado por esses neurotransmissores, tá? A sinapse, né? Olha, aqui, ó, com os neurotransmissores. E o glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório, né? Liberado durante uma crise epilética. Ele vai causar, né, uma excitosidade, né, e lesão neural, tá? Dependendo da situação. E aí vamos ver a diferença de crise epilética para convulsão. Existe uma diferença, tá, gente? Uma diferença bem sutil aí com relação a uma e outra. Nem toda convulsão é uma crise epilética, tá? Então, uma pessoa pode ter uma convulsão e isso não significa que ela seja portadora da doença epilepsia. Mas a crise epilética, tá? Sofrida por uma pessoa que tem epilepsia é uma convulsão, tá bom? Então, a diferença está em o indivíduo que está convulsionando, ele é portador de epilepsia ou não? Ele está sofrendo esse processo por outros motivos, tá? Então, no caso, a convulsão, ela pode ou não vir acompanhada de contrações musculares desordenadas e involuntárias, tá? A gente tem convulsões que a pessoa, ela apenas, né, congela, fica contraída, tá? No caso da epilepsia, é uma doença em que há uma perturbação das células nervosas do cérebro, causando as convulsões. Tá? Então, a epilepsia ela é uma doença neurológica, né, que acaba aí por afetar essa parte do nosso corpo, né, causando aí esses episódios, né, essas crises epiléticas, tá? Quais são as causas, então, das crises convulsivas agudas, né? Quando a pessoa não tem epilepsia? O que pode causar uma crise, né? Uma convulsão na pessoa que não é portadora de epilepsia? Então, podem ser causas neurológicas, como, por exemplo, infecções, né, do sistema nervoso central, como meningite, ou meningoencefalite, né, ou abscessos.
encefalopatia hipertensiva, traumatismo crânioencefálico, né, um acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, também pode desencadear uma convulsão, né, e neoplasias, né, gente, que são os cânceres, né, então tipos de cânceres do sistema nervoso central. Então essas aqui são alguns exemplos de causas neurológicas. Tem mais? Sim, tá, mas a gente vai, né, dar uma atenção aqui para os principais. Causas não neurológicas, né? Causas que não têm a ver diretamente com o sistema nervoso central, então não se originam, né, por problemas internos ali, né, com relação ao nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, a pessoa começa a apresentar distúrbios metabólicos, né? O que são distúrbios metabólicos? O que são metabólicos, né? Então, vamos relembrar agora, né, da aula aí de anatomia de novo, né, para a gente ver o que são os metabólitos. De uma forma bem simples, eles também ajudam no bom funcionamento do nosso organismo. Então, se eu digo que a pessoa tem um distúrbio hidroeletrolítico ou que tem um distúrbio metabólico, significa que as funções do corpo dela vão estar prejudicadas por falta de alguns agentes que fazem, por exemplo, o metabolismo. Então, no caso aqui, eu estou falando de eletrólitos, né? Eletrólitos a gente pode entender aí como coisas que você perde quando você tem diarreia, vômito, quando você tem, né, uma insolação, né, por muito tempo de exposição ao sol, né? Então, nessas situações, você acaba por perder eletrólitos, tá? Você pode ter uma hiper ou uma hipoglicemia, tá? Então, a questão da glicose também pode ser um fator. Hipóxia, né? Então, a falta de oxigenação e insuficiência renal, né? Então, isso aí vocês vão ver em clínica médica, relembrando sempre, né, ali nas aulas de anatomia, né, a função, né, e a fisiologia ali dos rins, né, como que os rins trabalham, e se esse rim está insuficiente, se ele não está funcionando direito, pode ser um fator, né, que vai dar origem aí a uma crise convulsiva de ordem não neurológica, tá? Hipertermia ou febre, né? Eu até coloquei um asterisquinho aqui para a gente ter mais informações sobre a questão da febre, né? Febres altíssimas, né? Geram aí convulsões, né? Pessoas com hemorragia também podem apresentar convulsões e, como a gente conversou também em saúde coletiva, a questão das drogas, né? Então, cocaína, a cocaína, né, na questão de droga ilícita, né? Mas também com relação à parte de medicamentos, né? Das drogas lícitas que podem ser utilizadas em tratamento, como aminofilina, antidepressivos, né? Então, uma série de medicamentos podem ocasionar isso. Toxinas em geral, né? Então, dependendo da potência, né, da proteína que tem em determinado veneno de determinado animal, pode também ocasionar ali crises convulsivas, ok? E a convulsão febril, né? O que seria isso? Ele é muito comum na infância, tá? Então, é bem comum no caso de crianças que não são portadoras de epilepsia, né, apresentarem um quadro de convulsão devido a febres altíssimas, né, devido aí a hipertermia ou hiperpirexia, tá? Cerca de 2 a 5% das crianças até 5 anos de idade sofrem pelo menos uma convulsão febril, né? Então, né, se a gente for parar para pensar, de 2 a 5%, uma população de crianças que nós temos no Brasil é bastante coisa, né? Normalmente não deixa sequelas, tá? Acaba não deixando nenhuma sequela, passou a crise tudo bem, controlou a febre, controlou o motivo, né? Lembrando que a febre é uma resposta do nosso organismo frente a um problema. Então, o indivíduo ele apresenta febre quando tem alguma coisa errada no corpo dele, certo? Quando esse indivíduo tem alguma coisa errada e não apresenta febre, esse recurso de defesa do organismo, ele tá meio, vamos colocar assim, meio falhado, entendeu? Porque a febre é uma resposta. Tá? Então, tratei a causa da febre, fui lá direto na fonte, no patógeno, tratou ali, prestou os devidos cuidados com a convulsão, sem sequelas a criança vai ficar, tá? Ela pode ser, né, generalizada, né, e ocorre durante uma rápida elevação, né, da febre. Quando eu digo generalizada, significa que ela pode comprometer o corpo inteiro da criança,
tá? Nós não vamos aprofundar em detalhes assim mais técnicos a respeito da convulsão, mas eu deixei na literatura, né, nas referências bibliográficas para quem quiser fazer esse aprofundamento. Mas tem convulsões que elas são mais localizadas, né? E aí tem dessa forma e tem a generalizada. A pessoa ela apresenta ali essas contraturas, né, por todo o corpo, tá? Quais que são os sinais, né, que a gente vai ver, né, de que alguma coisa tá errada ali nesse sentido, né, né, que aquele indivíduo está apresentando um quadro convulsivo. Então são espasmos incontroláveis. Os lábios, né, eles ficam cianóticos, né, que significa que eles ficam azulados, né? Porque se der um curto-circuito no cérebro, o que que acontece? A oxigenação, ela vai ficar prejudicada, óbvio, né? Então, se eu vou ter um prejuízo de oxigênio cerebral, automaticamente eu vou apresentar cianose e um dos locais mais comuns é nessa questão dos lábios, tá? Os olhos da pessoa começam a ficar, né, virar para cima, né? A pessoa começa a virar com os olhos para cima também, né? Por conta de toda a inervação óptica que nós temos. Ela perde a consciência e a cialorreia, né, para vocês lembrarem, isso tem para vocês no material de termos técnicos do módulo passado, né? Cialorreia é aquela salivação em excesso, né? A pessoa fica, né, com muita saliva, né? Ela fica salivando demais, tá? Às vezes pode até acontecer, né, de espumar devido ali ao movimento que a língua faz. Então, por exemplo, se eu começar a fazer aqui esses movimentos, né, com a minha língua, e mais da salivação em excesso, a pessoa começa a espumar, tá? Também pode acontecer o enrijecimento da mandíbula, né? A pessoa trava aqui, né? Essa região aqui. Muitas das vezes ela pode até chegar a morder a língua. E aí, lá, quando nós chegarmos na parte do socorro, eu vou explicar essa questão aí, né? Da cultura de se enfiar o dedo dentro da boca do paciente para desenrolar a língua. Isso é furado, tá? Mas essa coisa de travar o maxilar, né? Isso também pode acontecer. Em alguns casos, né, que a gente pode considerar ali um pouco mais graves, a pessoa pode ter o relaxamento dos esfíncteres. Quais esfíncteres? Tanto da parte vesical quanto da parte né, intestinal. Então, alguns casos é comum, né, em algumas situações, as pessoas elas urinarem nas roupas e defecarem também, porque ela tem esse relaxamento de esfíncter. E aí tudo que tá ali no intestino e na bexiga dela acaba, né, sendo liberado ali durante ou um pouco após a crise, tá? O que que a gente não deve fazer? Tá? Essa parte eu coloquei primeiro até do que fazer, para deixar muito claro, tá? O que não fazer. Não enfie o dedo na boca do paciente para desenrolar a língua dele, tá? Isso aí é bem complicado. A pessoa, por exemplo, né, em alguns atendimentos, né, a gente já observou, se a pessoa está segurando a sua mão ou está segurando no seu braço, ela vai apertar com toda a força que ela tem, porque a musculatura está enrijecendo. Ela vai morder o seu dedo com toda a força do maxilar dela, tá? Então não façam isso. Segurar o corpo do paciente firmemente no chão, então é comum também em algumas situações as pessoas leigas, durante a crise convulsiva, querer segurar a pessoa no chão, né, como se fosse uma contenção física de um paciente psiquiátrico, né? Em algumas situações a gente tem que conter ele ali no chão, porque ele está oferecendo risco para ele e para outros. Não é o caso da convulsão, tá? A contenção física ela é aplicada quando o paciente está demasiadamente agressivo, né? Quando ele está violento. Ele pode causar danos a si e a outros. A pessoa com convulsão, ela não quer causar danos a ninguém, ela não quer causar danos nem a ela, não que o paciente psiquiátrico queira, né? Mas ele está naquela condição e acaba gerando isso, né? Acaba ocasionando que ele oferece risco para si e para terceiros. Aí nós contemos ele. No caso da convulsão, não, nada de segurar o paciente firme no chão, tá? Jogar água fria, né? Eu coloquei no rosto do paciente para ser delicada, mas a gente já viu o pessoal jogando balde de água fria no paciente com convulsão, acho que é porque viu no Chaves e achou que funcionava. Nada a ver, gente, por favor, não façam isso, tá? Quando o paciente estiver voltando da crise, né, não dê água ou qualquer outro tipo de alimento, tá, gente? Não, né, isso não inclui no socorro, tá? Nada de água e nada de alimento. Só uma consideração aqui com relação à água fria,
né? Por que as pessoas às vezes colocam água fria? Por conta daquela, né, daquela observação que nós fazemos quando o atendimento é para criança com febre, né? Um dos recursos para a febre alta é o banho morno, de morno a frio, né? Então, dar o banho na temperatura de morna à temperatura ambiente, né, no caso que seria ali um banho frio, mas assim mesmo é um banho leve, né, não é nada para você, né, esquecer a criança lá. Mas é por conta disso. As pessoas associaram que como resolve, porque de fato o banho na água de morna à temperatura ambiente, né, ali aproximando do frio, no caso da febre, ela resulta sim, né, em abaixar a temperatura, as pessoas né, acabaram revertendo ali o processo, né? Então, se funciona na febre, o processo inverso deve funcionar. Mas não, tá? Nada a ver. E aí vamos chegar de fato, né, nos primeiros socorros, né? Então, beleza, vamos para os primeiros socorros aí dessa vítima. Em algumas situações, tá? A pessoa ela pode dar sinais de que uma crise está prestes a acontecer. Por exemplo, uma situação, você está na sala de aula e de repente o seu colega começa a pender na cadeira, ele começa a cair, né? Ele começa a ficar, né, meio estranho ali na cadeira, pode ser um sinal. Na fila do banco, né? Você está na fila do banco, a fila andou, a pessoa ficou parada, não está olhando no celular, não está distraída, pode ser um sinal, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês, a pessoa ela paralisa, se ela está falando, ou ela para de falar, ou ela fica com a fala enrolada, né? Ela não consegue completar ali as palavras. Ela pode apresentar um olhar paralisado, né? Tipo, um olhar estático, assim, né? Como se ela perdesse o controle mesmo do que ela tá olhando. E se ela está de pé, pode ser que ela, né? Que ela queira, né? Ao se aproximar a crise, que ela percebe que a crise está vindo, ela quer segurar alguma coisa. Então, se ela está em pé, ela começa a mexer os braços procurando, porque muitas pessoas, principalmente aquelas que são epiléticas, que convivem com a crise, né? Elas sabem, elas sentem que alguma coisa não tá legal, então ela começa a segurar, né? Começa a querer segurar em alguma coisa ou em alguém, tá? Muita atenção. Caso você perceba alguma coisa parecida, né, com o que eu acabei de descrever, a pessoa pode vir a cair, né? E ela pode vir a cair no chão. Então você precisa analisar e agir. Então, analisar o quê? Eu tô na fila do banco. Nesse momento aqui, gente, da aula, você pode ou não pode ser um socorrista, tá? Vamos supor que você tá no seu ambiente de trabalho, enfim, não importa. Aqui, isso vale tanto para você que é socorrista, quanto para você que não é socorrista, tanto para o leigo, quanto para o profissional de saúde. Então, você analisa. Puxa, olha o tamanho dessa pessoa. Será que eu tô vendo que não tá legal? Eu tô vendo que tem alguma coisa errada, né? Eu aguento com o peso dessa pessoa? Quer dizer, é uma pessoa de porte físico inferior ao meu, né? Será que eu aguento com ela? Porque já aconteceu, tá, gente? De, né, um terceiro achar que aguentava, no fim o paciente caiu em cima da pessoa, convulsionou, ficou se debatendo em cima. Nossa, foi terrível, tá? Então, assim, se você analisou e ali, né, na sua mente, ali com a ajuda de todos os seus neurotransmissores, você aguenta com a pessoa, aí você pode se posicionar de uma forma ali, de acordo com a situação, para evitar que ela venha cair abruptamente no chão. Né? Então você consegue fazer esse. É como quando uma pessoa vai começar a desmaiar e a gente segura. Então você tem que fazer essa avaliação antes de fato ali se propor a segurar a pessoa. Opa, não aguento. Ou não sei o que fazer, não sei como fazer. Fiz a minha análise e não aguento com a pessoa. O que eu posso fazer para ajudar, né? Afasta os móveis, né? Afasta as pessoas, inclusive, né? Enfim, né? Mesinha, cadeira, criança, cachorro, sei lá. Afasta as pessoas, libera o espaço, porque essa pessoa ela vai cair, tá? Uma coisa interessante, se tiver mais pessoas em volta, peça ajuda. Peça ajuda para afastar as coisas, principalmente, tá? Afastar as coisas é muito, muito importante, tá? Mesmo quando a gente consegue de fato segurar a pessoa para evitar que ela caia, né? Puff, de uma vez só no chão, afastar os objetos, os móveis é fundamental, tá? E aí, como que eu vou proceder durante a crise? Então, imagina que a pessoa está no chão, tá? E atenção, caso você não seja o serviço de socorro, chame o socorro,
tá? Então, se você não é o serviço de socorro, se você não foi chamado para atender aquela ocorrência, né, chame o serviço, tá bom? Ou peça para alguém chamar. Então, observação, alguns pacientes que sofrem de epilepsia, eles portam umas pulseiras, né? Ou pulseira, ou né, antes da crise eles conseguem entregar algum documento, alguma coisa, né, que comprove que ele tem a doença. Nessas pulseiras, né, ele traz a identificação, então ele tem normalmente o nome dele, o telefone e o contato de alguém próximo, que normalmente é para quê? Para que receba essa ligação avisando, olha, a pessoa, assim, tal, tá apresentando uma crise aqui, nós já chamamos o socorro, esse tipo de situação, tá? Então, essas pulseiras, elas são comuns nessa situação. Situação de pessoa com alergia à penicilina, caso a pessoa venha passar mal, ela tem essa pulseira que impede que a equipe de saúde administre a penicilina. Iodo, alergia à abelha, por exemplo. Então, existe esse recurso, tá? Então, fique atento a esse detalhe também. Então, como eu coloquei aqui, ó, retire de perto, né, objetos móveis, né, como a gente acabou de ver, né, como a gente não deve segurar a pessoa com força enquanto ela está se debatendo, ela pode acertar algum móvel. Então, a gente não pode imobilizar ela vai se debater. Se tem mesinha, cadeira, sofá, poltrona, ela vai bater nessas coisas. Então, afasta tudo, deixa o espaço mais livre possível para que ela possa de fato ali, né, como ela está tendo a crise, que ela se machuque o menos possível. Afrouxe roupas apertadas, como gravatas, os primeiros botões, né, da camisa, né, para liberar essa região do pescoço. Em caso de agasalho com zíper, né, você pode abrir o zíper também para liberar o espaço do pescoço, tá? Entre outros. Aí a sua avaliação nesse momento é fundamental. Agora eu estou falando com você, socorrista, tá bom? Você é do socorro, por isso que eu coloquei lá em cima. Caso você não seja do serviço de socorro, chame o socorro. Mas aqui a gente está falando de você, socorrista. Por isso é muito importante a sua avaliação, tá bom? Uma pessoa leiga, de repente, começar a afrouxar as roupas de outra pessoa pode ser muito mal interpretado. Então, avalie a situação, se realmente é necessário essas intervenções. A questão da gravata e dos primeiros botões da camisa, até uma pessoa leiga pode fazer, porque isso não tem, né, não vai ser assim, não vai ter uma dupla interpretação. No caso de mulheres, né, vocês meninos, se atentem para evitar expor a pessoa, tá? Expor o paciente de uma forma desnecessária, tá? Se possível, coloque um apoio embaixo da cabeça do paciente, como por exemplo uma blusa, né? A cabeça, ele vai bater a cabeça? Vai, dos lados, de um lado para o outro, assim para baixo? Vai. Se você consegue colocar um apoio, né? E já aconteceu numa determinada situação, uma situação que vários agasalhos foram colocados, então de todo lado que a pessoa se batia, né? Isso foi dentro de uma escola, inclusive, de todos os lugares que a pessoa batia a cabeça, tinha uma blusa, tinha um agasalho. Tá? Então, ela não bateu a cabeça diretamente do chão em nenhum momento. Simultaneamente, né, procure proteger a cabeça, caso o paciente esteja batendo ela no chão, por exemplo. Então, se você tem que segurar alguma coisa, é a cabeça. Tá? Se você vê que ele está batendo a cabeça com muita violência, a cabeça, sim, a gente pode tentar proteger, tá? Sempre aqui na lateral, tá bom? Caso você perceba que o paciente está com cialorreia, né? Ou vomitando, então se ele está com excesso de salivação, assim, né, e vomitando, verifique a possibilidade de lateralizar a cabeça do paciente, evitando aí uma broncoaspiração, né? Isso pode acontecer também e não é um quadro que nós queremos. Afaste os curiosos, tá? Então, assim, se a pessoa não tá ali para ajudar, se não é um parente, se não é um familiar, não tem motivo das pessoas montarem, né, aquela roda em volta. Muitas das pessoas, tá, se solidarizam com a situação. Outras só querem ter um vídeo no celular. Hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem um celular que filma e rapidamente vai parar na rede, tá? Então, afaste os curiosos. E outra coisa, fala, né, barulho e luz
né, eles são estimulantes neurosensoriais. E essa pessoa já está com estímulo interno demais, né? A gente acabou de falar a respeito da fisiopatologia, dos estímulos que acontecem ali durante as sinapses, né? Então ela já está sendo estimulada em excesso, né? Tá até quase dando um curto na cabeça dela. Ela não precisa de mais estímulo. Então fala, choro, os barulhos que a gente não consegue evitar, se possível diminuir a luminosidade ajuda, né? Então, muito cuidado com essa situação. Afaste os curiosos, tá? E detalhe, no caso, os curiosos, eles, né, quando a pessoa volta, né, da crise, a pessoa fica extremamente constrangida com o olhar das pessoas, tá? Então, a pessoa que é curiosa, dificilmente ela ajuda, porque quem ajuda, ajuda e acabou, tá lá. Mas se a pessoa tá ali simples, único, exclusivamente olhando, ela não está ajudando. Então, afaste com educação, claro, por favor, né? Nada de grosseria, não vamos querer né, uma briga, uma discussão ali no meio do seu atendimento, de forma nenhuma. Mas com educação, peça que as pessoas tenham empatia, né? Um dos melhores recursos pessoas, né? Gente, olha, o paciente vai voltar da crise e vai acordar com um monte de gente olhando para a cara dele. Então, por favor, né? Voltem aí aos seus afazeres, né? Siga seu rumo, né? Voltem, tornem a fazer. E fora que a pessoa precisa de espaço, ela precisa de oxigênio, né? Ela precisa, no caso de você no seu serviço de socorro, outro argumento que você pode usar é a dificuldade da ambulância chegar, dos socorristas acessarem a vítima, né? Então, são alguns recursos aí que a gente pode estar utilizando, tá? Quando a vítima for voltando, né, procure tranquilizar, tá? E passar confiança. Não se esqueça de identificar. Então, quando a vítima for voltando, né, você pode falar, olha, vai ficar tudo bem, tá? A crise está passando, você está melhorando. Eu sou fulano de tal, sou da enfermagem, faço parte de tal serviço, a gente está aqui prestando socorro para você e vai ficar tudo bem. Né? Acalme a vítima, tranquilize ela. Mas se tem 350 milhões de pessoas em cima dela, fica difícil, né, da gente estar fazendo isso. Então, né, se atentem a esse detalhe, tá? O que é muito importante? Você mesmo ou alguém que esteja disposto a ajudar, né, deve cronometrar o tempo da crise, tá? Isso é fundamental, tanto anotar o início, a hora de início e a duração da crise. Isso é muito importante, é uma das informações que o médico super pede pra gente quando, né, e o médico e o familiar também. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela é epilética, ela teve uma crise na rua, e ela vai passar no pronto atendimento, certo? Às vezes, né, essa pessoa já tem um médico com quem ela trata. E aí o familiar ou ela mesma vai relatar essa crise para o médico que ela faz o tratamento. Ele vai querer saber quanto tempo durou a outra crise, porque isso interfere, tá, gente? A durabilidade, o tempo de duração da crise, a frequência em que essa pessoa apresenta as crises na semana e o intervalo entre uma crise e outra. Tudo isso precisa ser anotado e comunicado. Por isso a importância de se anotar o horário de início, 13 horas. Início da convulsão, 13 horas. Isso é fundamental, porque a gente não sabe se a pessoa teve uma convulsão às 9 horas da manhã. E assim por diante. Então não esqueçam de anotar tanto o horário de início quanto a duração dessa crise, tá? Outros eventos, né, significativos anteriores à crise. Caso você seja socorrista, você pode colher essa informação com pessoas próximas. Então, o que seriam eventos significativos? Né, a pessoa comeu alguma coisa, ela passou nervoso, ela passou um estresse, ela sentiu medo, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, ótimo, não precisa anotar nada. Ah, não, aconteceu, ela ingeriu bebida alcoólica, ou ela teve uma discussão, ou ela ficou muito tensa porque era prova, enfim, tá? Presença, quantidade e aspecto das eliminações vesical e fecal. Então, por exemplo, houve a eliminação. Então, eu preciso anotar a presença, se houve ou não, a quantidade, se foi pequena, média ou grande quantidade, e as características, né? O aspecto daquelas fezes, né? E até mesmo, se for possível, né, a questão da coloração, né, e o odor ali da urina, né? Pode parecer besteira, mas tem algumas pessoas
que tem um odor muito característico na urina, que foge um pouco do xixi normal. É um cheiro muito forte, né, tem até algumas pessoas, né, que comentam, né, que não é que comentam de forma pejorativa, mas é uma característica, que é aquela urina que ela é tão ácida que ela causa irritabilidade nos olhos. Então é como você notar, né, fora o cheiro de xixi normal que a gente vê no carnaval, é algo em excesso, algo bem forte, tá? Então é importante a gente fazer essas anotações. Características das contrações musculares, né? Então, olha, foram contrações muito violentas, a pessoa contraía tudo, ela ficava se debatendo, contraía parte de coluna, contraía membros inferiores. Ah, não, as contrações dela eram internas, né? Aqui, né? E assim sucessivamente, tá? Como ocorreu o término da crise, né? Então, por exemplo, a pessoa ela foi voltando aos poucos, os movimentos foram diminuindo pouco a pouco, os movimentos pararam de forma súbita, seguida de uma síncope, né? Então, como que veio o final dessa crise? Como que acabou? Descreva ali a situação, tá? E o nível de consciência da pessoa após a crise. Geralmente, a pessoa que, depois que ela sofre a crise, quando ela volta, ela já sabe mais ou menos assim, fala, putz, tive uma crise na escola, né? Então, anotar, né, se a pessoa está consciente, orientada, se ela está consciente, desorientada, né? Quais são as características aí, né? O nível de consciência dessa pessoa após o final da crise, tá? Então, isso é muito importante a gente estar observando. E o atendimento ele vai continuar, né? Essa pessoa, ela não pode, vou levantar, vou embora para casa. Não, ela precisa ir ao atendimento de socorro, tá? Ela precisa ir até o pronto atendimento. Então, lá no pronto socorro, o paciente vai receber, né, algumas intervenções. Claro que isso vai variar de um caso para o outro, mas que ela precisa ir para o serviço de pronto atendimento, ela precisa. Chegou um parente, chegou um responsável, o parente assume, se você não for, claro, né, o socorrista, né, o parente assume ali, até porque se você é o socorrista, você é o SAMU, você tem que fazer o quê? Fazer os primeiros socorros ali e encaminhar ela para o serviço de saúde, é assim que funciona, né? Agora, se você tá ali, socorreu, chegou um parente, chegou um acompanhante, né, chegou um responsável, ele assume a partir dali, tá? O que vai acontecer? O paciente vai chegar lá, ele vai ganhar um negócio que a gente chama MOV, tá? Monitorização, oxigênio e acesso, tá? Então, é MOV de monitorização, oxigênio e um acesso para medicação, tá? Então, ele vai ganhar MOV. A gente vai fazer o manejo das vias aéreas, né? A gente vai verificar se esse paciente teve uma hipóxia, se as vias aéreas dele estão prévias, se ele precisa de oxigênio, tá? E a realização do destro também é muito importante. Eu preciso verificar o nível glicêmico desse paciente e fazer as devidas correções, tá? Lembrando que uma crise convulsiva, ela demanda muita energia por parte do corpo, tá? Existe um gasto energético muito grande que é liberado durante a crise convulsiva. Por isso, é tão importante a realização do destro, tá? Então, eu espero que, né, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês, por favor, me procurem, tá? Eu tentei deixar o material o mais enxuto possível para não ficar cansativo para vocês. Muito obrigada e até a próxima.